Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez eu vou te falar um passo a passo para você falar bem nas suas apresentações. Na verdade, eu separei aqui no meu papelzinho 3 tópicos para você fazer uma boa apresentação. E essa apresentação, ela pode ser em qualquer formato. Ela pode ser em vídeo, pode ser presencial, pode ser, sei lá, através ou de uma videoconferência ou de um vídeo que você tem aqui, fazer gravado, como é esse que eu tô fazendo agora. De qualquer jeito, você pode aplicar essas técnicas que eu vou te passar agora, porque eu tenho certeza que você vai fazer sim uma boa apresentação. Atenção, porque esses passos que eu vou dar aqui são aqueles iniciais. Após você receber o convite para falar, ou você se oferecer para falar numa oportunidade em que você tenha no seu trabalho ou na sua faculdade, de repente, você vai utilizar esses passos assim que receber essa notícia de que você vai ter uma oportunidade de falar em público. Tá preparado? Separa aí o papel e caneta para anotar todos os pontos importantes dessa minha fala de hoje, combinado? O primeiro passo, assim que você receber a notícia, é estudar o conteúdo técnico. Eu tenho certeza que você sabe bem do conteúdo. Ou então você não seria chamado para representar aquele tema, não teriam lembrado de você para falar sobre aquele assunto. Com certeza a sua imagem, a sua lembrança de marca fez com que as pessoas lembrassem do seu nome no momento em que pensaram nesse tema, enfim. E aí, você sabe, você está preparado já. Durante toda a sua vida você se preparou nesse sentido, você tem estudado. O que é importante aqui, nesse tópico que eu separei, em termos de estudar o conteúdo, é você observar se houve alguma mudança, alguma atualização na doutrina, ou de repente, não sei, eu vou falar aqui mais para o ramo do direito, que é o que eu me identifico mais, porque eu também sou advogada, se houve algum novo julgado, ou alguma coisa caiu, está em desuso e você não pode mais citar, é buscar se atualizar dos últimos detalhes, se informar até com os seus colegas de profissão. Olha, fulano, eu tenho uma apresentação que eu vou falar sobre tal tema, o que é que você sugere para que eu utilize nessa apresentação? Porque às vezes um olhar técnico de quem atua também na mesma área pode ser muito legal para você definir os tópicos da sua apresentação para o dia. Então fala com uma pessoa que tem conhecimento técnico sobre o assunto. Estuda bem esse assunto, as atualizações, como eu falei, as últimas notícias, o breaking news desse teu tema, para que você leve conteúdo bastante atualizado, bem quente para quem está na sala. E eu tenho certeza que você também não quer ser pego desprevenido, né, na hora da sua fala, de alguém levantar a mãozinha e dizer assim: ah, isso aí não se usa mais. Ou então, ah, professor, e isso, e vir com uma pergunta referente a alguma atualização que você nunca ouviu falar. É muito constrangedor e você não quer passar por isso. Então, tira um tempinho para essa atualização, combinado? Esse refresh. O segundo passo que você precisa adotar para fazer uma boa apresentação eu diria que talvez a coisa mais importante, além do conteúdo técnico, fica aqui, ó, do ladinho, é você conhecer para quem você vai falar. Isso aí você pode pegar informação com o RH da empresa que te contratou, você pode recorrer às redes sociais da empresa para dar uma olhada no quadro de funcionários. O LinkedIn é um bom aliado nesse processo também, porque mostra lá o quadro de funcionários da empresa. Então veja, e por que eu tenho que saber isso? Porque isso determina da minha roupa até o linguajar que eu vou utilizar no momento da minha apresentação. Vê só, faz esse exercício junto comigo. Você já deve ter visto alguém fazendo stories. Se você não faz, você pode fazer também. Eu tenho certeza que aí, nesse caso, você vai concordar mais ainda. Se você não faz, você já viu. Concorda comigo que um vídeo para stories, ou até um vídeo para o feed mesmo no Instagram, traz uma formalidade bem diferente da formalidade de uma palestra? Qual é o maior? Com certeza é a palestra, não é? Então, essa formalidade da palestra, ela é ditada também pelo meu público.
Porque se o meu público deste momento em que eu tô ali falando para as pessoas é um público de repente do ensino médio, uma galera descolada, e eu empregar ainda assim um formalismo muito grande nas minhas palavras, eu vou causar um distanciamento enorme em relação à plateia. As pessoas vão dizer, nunca vou chegar lá, eu nunca vou ser assim, esse aí é doutor. Até o grau de instrução das pessoas que está na sala. Pode ser que nem seja ensino médio, pode ser que seja outra coisa, nada a ver, pessoas que estão reunidas por uma causa. Mas se há graus de instrução muito distintos naquele teu público, você precisa alterar a sua fala para facilitar, para que todos consigam compreender. Eu sempre digo que na oratória, se as pessoas que estão na sala não compreenderem a mensagem, a responsabilidade é sua. A culpa é inteiramente sua. E é por isso que você tem que saber gênero preponderante. Você tem que saber assuntos em que você não pode tocar. Por exemplo, religião, política, futebol. Até algumas piadas do universo masculino também. Isso é muito delicado. Eu já vi um professor falando num curso que eu fiz de oratória muito tempo atrás, que foi convocado para fazer uma palestra no Japão. E quando chegou lá, ele fez uma brincadeira que para ele, que é dos Estados Unidos, estava tudo bem, mas que para os japoneses foi considerada uma brincadeira extremamente mal colocada. Foi bem desrespeitosa para a cultura deles. É claro que a gente está falando aqui de uma diferença cultural de países, mas no Brasil, que é um país continental, a gente tem diferenças culturais também muito grandes. Então vê quais são os assuntos que você pode e os que não pode abordar. E dentro de um universo, como eu falei, que até traz mais formalidade, que é uma sala de aula do que do Instagram, por exemplo, ainda assim, nesse universo de mais formalidade, pode ser que você tenha que empregar um mínimo de formalidade ou o máximo. Há escalas lá dentro desse mesmo ambiente, a depender do público. Então, como eu falo, se for um público super descolado, você tem que empregar uma linguagem, você tem que vestir uma roupa até, para também não causar esse distanciamento. Imagina se você está falando para essa galera e você começa a colocar teu juridiquês ou teus termos técnicos aí da sua área e você não gera conexão. A gente leva muito pouco tempo para definir aqui na nossa cabecinha se a gente vai ou não prestar atenção naquela pessoa que está ali se apresentando. Muito pouco tempo. Então a roupa fala muito nesse processo. A forma como eu me posiciono, a minha postura, a minha expressão facial, o meu apertar de mãos, a forma como eu ando até o púlpito ou até o palco, tudo isso já está depondo contra ou a meu favor. Então se observe, descubra o seu público, descubra de que forma que você vai mudar, adaptar a sua fala para este convite que você recebeu. Cada convite é único porque cada público é único também. Então quem é aquele pessoal ali? Qual é o grau de instrução? Qual é a idade, a média de idade? Eu posso tirar uma brincadeira, de repente um meme da internet, vão pegar? Se for um público de mais idade, talvez não. Então tudo isso tem que ser adaptado. A roupa, como eu falei, você vai todo engravatado de terno, a pessoa diz, nossa, isso aí é doutor. E não chega nem perto, fica com vergonha de chegar perto de você. Se foram pessoas mais humildes, mais simples, com baixo grau de instrução. Pensa nisso. Tudo o que você não quer é ficar ali falando sozinho. O celular acaba ganhando a atenção nesse momento. Se não gerou conexão, se dispersou, para retomar é muito mais difícil. Porque, como eu disse, a gente leva pouquíssimos segundos para definir se vai prestar atenção ou não. Aí você prepara um super conteúdo técnico, estudou, tá afinado, passou por aquele processo ali do nervosismo, que você sabe muito bem qual é, para nada. Porque você não conectou com quem estava te assistindo. Então observa isso, presta atenção. É aquele, você sabe com quem você está falando? É exatamente isso. Presta atenção em quem você está falando. Pergunta para os organizadores do evento.
Pergunta para o RH da empresa que te contratou, como eu já falei. Dá uma olhada na internet. Se postaram lá o evento, dá uma olhada nos comentários para ver o perfil das pessoas que está ali impactada, interessada em ir para o evento. Analisa tudo isso. Isso aí pode ser muito interessante até para você dar início à sua palestra. É uma das regras, uma das técnicas de destrave que eu falo, que é você perguntar coisas para que te digam sim. Então, se você sabe que ali tem estudante, se você sabe que ali tem aposentado, aí você vai perguntando: tem estudantes aqui? Sim. Tem empresário aqui? Sim. E aposentados? Sim, porque eu estudei, eu já sei que essas pessoas estão ali. Eu já vi que elas têm esse perfil. E por que isso é bom? Porque quando as pessoas começam a sentir, a dizer que sim com a cabeça, elas têm tendência a concordar com todo o resto que você falar. E aí, às vezes, você está ali falando, fazendo o seu discurso e as pessoas estão na plateia, assim, ó, aprovando o que você está dizendo. É um feedback real, verdadeiro, durante a sua apresentação. Gerou conexão. As pessoas estão encantadas com você. O que é muito bom. Tá? Então conhece teu público. Estuda direitinho. Eu tenho certeza que essa regrinha aqui, se bem aplicada, vai fazer toda a diferença na sua fala. Agora vamos para o nosso terceiro passo de uma boa apresentação, que é: comece a montar a sua apresentação primeiro por escrito. Antes de ir para os slides, eu vou falar para você como eu faço as minhas, tá? Semana passada, eu fiz uma palestra online para um grupo de mulheres empreendedoras nacional. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi, dentro do tema que eu fui chamada para falar, o que é que não pode faltar? Na ocasião, eu fui chamada para falar sobre vídeos que vendem. Como fazer bons vídeos, captar clientes através dessa ferramenta que eu estou aqui fazendo nesse momento para você. Então eu peguei o papel e caneta e fui anotando tópicos que não podiam faltar, que eram falar sobre julgamentos, o medo que as pessoas têm do julgamento, falar que o medo da morte fica em quarto lugar, quando do microfone fica em primeiro, dados então estatísticos, pesquisas sobre o medo de falar em público. Então, eu comecei colocando medo, julgamentos, dados estatísticos, como eu falei, que é muito importante, as pesquisas científicas na área, tudo para deixar com corpo, com peso, para deixar o meu conteúdo informativo. Depois disso, eu vim para como romper com esse medo, com essas barreiras do julgamento, como você se melhorar e chegar à bendita coragem para você dar esse passo, romper com todos esses obstáculos e falar. Então aí entraram também as técnicas de destrave. E aí entra a técnica propriamente dita, porque você sabendo que está falando bem, você já tem um escopo ali por trás para dizer, opa, se eu for nesse sentido, pelo menos tecnicamente bem eu sei que estou. E aí veio a parte técnica mesmo, de como se apresentar para os vídeos. Então, primeiro eu fui para o papel, destrinchei tudo o que precisava estar contido naquele tema, para o objetivo da palestra, que é vender mais através dos vídeos. Depois que eu fiz tudo isso, que eu destrinchei aqui, aí eu venho para os subtópicos. Coloquei tópicos menores dentro de cada coisa, para agrupar. Tema maior, o tema central, depois eu venho para os temas menores, que são os meus tópicos, e depois para o que está contido em cada um, que são os meus subtópicos. Fiz no papel, aí eu já fiquei tranquila. Tá, no outro dia para montar isso aqui é meia horinha no máximo, porque o mais importante é isso aqui. É eu ter a minha linha mestra, já ouviu falar nisso? A linha mestra, sabe aquela coisa, você já deve ter visto. Você está numa apresentação, você está numa sala de aula, está assistindo a palestra de alguém, e parece que ela acaba e começa a fala a todo slide. Então, viu o slide lá, acabou o slide, quando entrou outra lá. Bem, esse aqui é sobre, e vai falando. É como se cada pedaço da apresentação começasse e terminasse. Não tem fluidez entre os tópicos.
E é isso que faz a linha mestra. Ela gera essa conexão, como se fosse uma linha com um monte de nozinhos. Tá tudo amarrado, começo, meio e fim. Eu sei qual é o meu tema, eu sei o objetivo que eu quero fazer as pessoas chegarem. Então, a minha linha mestra vai ser essa linha que faz com que as pessoas saiam do ponto A e cheguem ao ponto B, que é o meu objetivo. E aí esses temas só vão passeando para levar as pessoas a esse objetivo final. Tem uma sequência lógica, tem começo, meio e fim. Tem a fluidez mesmo, fluidez é a melhor palavra para definir. E daí é muito importante que ao final disso, quando você vai preparar os seus slides, se for o caso, que vai ficar muito mais fácil já você tendo essa base escrita, até porque, presta atenção, hein? Os slides não precisam ter todo o texto que você vai falar. Eles são só esses tópicos e subtópicos aqui. Por isso que eu falei que com isso pronto, meu slide já estava pronto. Porque o meu conteúdo está aqui, ó. Se eu coloco o conteúdo no slide, as pessoas vão ler o slide e vão perder a minha explanação. E eu estou ali para isso, para ensinar as pessoas, para explicá-las. Seria melhor eu ter enviado o arquivo dos slides e não ir. As pessoas receberiam por e-mail aquele resumão, iriam ler e pronto. Você é totalmente dispensável para a apresentação. Tenho certeza que você também não quer isso. Então, a partir do momento que fiz isso aqui, coloquei lá nos slides, que já vai estar basicamente pronto, eu posso me apresentar para algum amigo, para alguém que não seja da área técnica, para minha família, esposo, esposa, filhos, para que eles, como leigos, me digam se está fluindo bem o assunto, se tem lógica, se está com começo, meio e fim, como eu falei anteriormente. Se ele está fluindo com naturalidade, o que é tão importante quanto. Combinado? Então são esses 3 passos para você fazer uma boa apresentação. Primeiro é você dominar o conteúdo técnico e dar uma olhada nas atualizações recentes para que você consiga trazer isso e mostrar que é um professor, um palestrante super atualizado. Depois, você precisa saber com quem está falando, para quem você vai falar, vai definir desde a sua roupa até o seu conteúdo técnico e a sua linguagem. E por fim, você tem que fazer a sua apresentação por escrito, tomando cuidado com essa fluidez, tomando cuidado com que todos esses tópicos cheguem ao objetivo. Como diria um professor de um curso de oratória que eu fiz há um tempo atrás, ele disse que a gente tem que ter a clareza de que se suprimir um assunto, claro, a gente não vai conseguir matar todo o assunto em uma apresentação só. Ou vai ficar muito corrido, ou vai ficar algo muito enfadonho, que não acaba nunca, não ter fim. E uma apresentação, ela é uma pinçada de um pedaço de um conteúdo técnico. São as suas considerações, o que você acha importante, é o seu recorte sobre o conteúdo. Então você pensou isso aqui que você vai falar, se você suprimir um tópico de dentro, ninguém vai saber que você suprimiu, porque esse tópico só estava na sua cabeça. Então presta atenção nisso, coloca tudo por escrito, vê se está fluindo bem, se não está cheio de assunto técnico dentro, que não vai dar tempo de você explanar todos. O melhor aqui é a concatenação lógica e a clareza de que você passou de um para o outro e qual que é a lógica, a ligação, o elo, aqui o nozinho entre um tema e outro, que isso esteja passeando muito bem e que as pessoas consigam compreender essa transição e conectar com isso, sempre com muita calma e muita transparência nas suas explicações. Então eu tenho certeza que esses 3 passos vão fazer você se apresentar muito melhor a partir de agora e com certeza te dar um pouquinho de ânimo, um pouquinho de coragem para que você tope esse desafio, caso tenha te convidado, ou para que você se sinta pronto para chegar e pedir esse desafio, pedir a palavra, ter a oportunidade de falar diante das pessoas e, consequentemente, ser mais visto, ganhar notoriedade, ganhar o respeito dos seus pares e galgar maiores passos dentro da sua carreira, da sua área de atuação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser e puder, deixa aqui os seus comentários. Se tiver alguma dúvida também, que eu faço questão de responder todas elas. Se quiser também, me segue lá no Instagram, @Meline Lopes, e já se inscreve aqui no canal e toca o sininho para você ser avisado
toda vez que sair um conteúdo novo por aqui. E eu te espero até a próxima. Tchau, tchau!